A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor e você sabe, nossa terça-feira pet aqui na companhia do Guilherme Maluf. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, mais uma terça-feira aí e vamos tirar a dúvida do pessoal, né? É isso aí, né? Falar de cuidados com os nossos pets e participação com os nossos espectadores. Vamos à primeira participação de hoje. Tá. Então vamos à primeira pergunta. Ó, Guilherme, eu fico observando que certas pessoas criam seus pets como se fossem filhos. O que você pensa a respeito disso? É um complicado, né? Assim, o que eu penso não é tão importante. Aham. Cada um que entende como vai criar seu pet. É obviamente que a gente vive hoje um período de humanização do pet, né? E isso afeta, sim, a saúde do pet, de alguma forma, né? E quando a pessoa começa a criar o pet como um filho, mas ela começa a criar hábitos alimentares como um filho, começa a fornecer comida que não seja adequada para o seu pet, né? Começa a dar banhos, por exemplo, diários e não semanal, acho que é o limite, né? Uhum. Começa diários para poder ficar dentro de casa, e aí acaba tirando a imunidade do seu pet, acaba tirando as defesas naturais do seu pet. Então, nesses casos, não é uma coisa saudável, né? Obviamente, também a gente entende que vivemos um mundo hoje que as pessoas são mais carentes, precisam mais e acabam que elas descontam nos animaizinhos, né? Querem que o animalzinho supra alguma falta que ela tenha. Tem que ter esse cuidado, né? Às vezes também a pessoa precisa buscar uma ajuda, né? Para ela, porque ela entender que pet é pet. Obviamente, a gente não quer também que o pet viva igual lá antigamente, jogado no quintal, sem os cuidados e tudo mais. Tudo evoluiu, inclusive a medicina veterinária evoluiu, então hoje os pets vivem mais por conta dessa evolução e dos cuidados que tem, os medicamentos, então assim, que as pessoas tenham o cuidado de dar os medicamentos corretos, a alimentação correta, as vacinas corretas, mas também tem esse cuidado para não confundir um cachorrinho com um bebê, com uma criança, porque são outros cuidados. Perfeito, né? Entender até o limite dessa relação aí, é lógico, né? Pode ter o afeto que desejar, mas respeitando a condição do pet. Entender que o pet, o animal, o cachorro, o gato, o ser humano, cada espécie tem as suas necessidades. Então, quando você começa a confundir isso e você começa a colocar as necessidades humanas no cachorro, alguma coisa de errado vai ter. Por exemplo, a gente tem que entender que o cachorro, na natureza, o gato na natureza, iria comer alimento in natura, ele iria comer a carne do jeito que estava ali, o animal que ele caçasse e tudo mais. Então, assim, não tem necessidade de você, então, em casa, quando for cozinhar um franguinho, colocar sal, cebola, alho, pimenta do reino, temperar. Então, são necessidades que são nossas, para o nosso paladar. A gente acostumou a comer com os temperos, os animais não precisam, né? A gente tem que entender que a alimentação para a gente, hoje, é um ato de prazer, né? Nutricional, mas a gente busca prazer na alimentação. Por isso que existem restaurantes, existem lugares que a gente vai frequentar. O cachorro come por nutrição, né? Então, a gente que inseriu na alimentação do pet a nossa pizza, o nosso sorvete, o nosso, né? Então, tem que ter cuidado. Inclusive, cuidado, porque tem alimentos que a gente come por prazer, por exemplo, o chocolate, que não é adequado para o pet. Então, ter esse cuidado, né? Você ter o afeto, você cuidar como se fosse um filho, em questão de, se eu precisar gastar rios de dinheiro para salvar, eu vou, ok. Mas entender que o animal continua sendo ainda um animalzinho. Tem suas próprias necessidades aí, né? E você tocou num ponto crucial, né? Olha, nem todo alimento é adequado para o pet, e quando a gente fala de alimento, a gente fala inclusive de temperos, né? A maioria dos temperos podem dar algum problema hepático, podem levar a problema de saúde, então não tem certeza, não dê. Por isso, evitar
a humanização do pet. Continua dando alimento que é de pet, continua fazendo as necessidades que são de pet. Por exemplo, a pessoa às vezes fica em casa, uma criança fica em casa, vai à escolinha, mas o pet também precisa sair, precisa fazer as coisas de pet, precisa cheirar, trabalhar a parte do olfato, que não é uma coisa que a gente trabalha tanto. Então, assim, são necessidades diferentes e jeitos de cuidados diferentes. Então, por mais que vá, sim, existir a humanização, hoje não tem como, é inevitável. Tem pessoas que deixam de ter filhos porque tem pets, e isso aí é ok, cada um tem que saber como que vai lidar com a sua vida, mas respeitando sempre o limite do pet, ele respeitando que eles têm necessidades específicas e o cuidado que muitas vezes a gente querer humanizar eles, a gente leva eles para consequências ruins. Hoje, os pets são obesos, têm diabetes, têm problemas cardíacos, tem vários problemas que muitas vezes relacionado à alimentação e à humanização que a gente dá nessa alimentação. Perfeito. Bom, continuando aí, né, você citou a questão específica, né, dos animais na natureza, né, e aí, com qual idade aí eu posso colocar minha cachorrinha para reproduzir, né? Na natureza, ia chegar na idade, né, no primeiro cio ali, normalmente... Cio ia tá permitido, se ela tivesse contato com o macho, provavelmente iria ter a cruza. O que a gente recomenda é que, assim, normalmente não, de forma geral mesmo, um cachorro, um gato, quando ele entra tem o primeiro cio, a fêmea vai ter o primeiro cio, ela ainda está em fase de desenvolvimento. Ela ainda vai crescer. Ela ainda não chegou ao seu limite de tamanho. Então, ela ainda vai ter coisas a desenvolver no corpo dela. Então, o que a gente recomenda é que você vá colocar no segundo cio. No segundo cio, ela já chegou numa idade aonde ela já está completamente desenvolvida. Então, os ciscos são menores para ela, um filhote maior vai causar menos problemas do que quando ela não está desenvolvida. Então, o ideal é sempre esperar o segundo cio. Tá? Obviamente, a gente tem que entender que a gente fala de ideal porque a gente busca uma melhora nas coisas, a gente busca a melhor condição. Mas a gente tenta entender pelo lado da biologia, naturalmente, se ela entrou no cio, é porque ela está apta a ter um filhote. Assim como uma criança, uma menina, ela vai entrar ter sua primeira menstruação com 11, 12, 13 anos, que seja, e não significa que biologicamente ela está apta a ter um filho, mas, obviamente, ela tem que desenvolver, tem outras situações. Exatamente. Mais uma participação de espectadores. Vamos a mais uma pergunta. Por que os cães uivam? De maneira geral, para comunicação, né? Principalmente comunicação à distância, buscar um contato longo. Isso, inclusive, foi uma coisa adquirida ali dos lobos ali, né? Que queriam fazer uma comunicação à distância com outras matilhas e tudo mais. Mas também pode representar dor, uivar por felicidade, por contato, né? Por tentar expressar um sentimento, mas no geral é uma forma de comunicação. Perfeito. Mantiveram aí dos lobos nessa questão essencial e é por isso que nem todo cão reproduz o uivo hoje em dia, né? Por coincidência, né? O animal que a gente vai acostumar mais ver uivar são os huskies, que são bem parecidos ali com os lobos. Eles, né? Eu tenho uma lá em casa que qualquer coisinha ela começa já a vocalizar, a querer uivar. Perfeito. Então perfil mesmo de algumas espécies hoje quando a gente pensa, mas às vezes tem lá um punk uivador. Vai ter com certeza, sempre tem. Próxima participação, vamos a mais uma pergunta nesse bloco. Meu cão não para de latir, irritando meus vizinhos. Como consigo controlar isso? Primeira forma, eu acho que é com o adestrador, tentar controlar, né? Corrigir. Com certeza existem maneiras ali que ele vai te ensinar formas de corrigir na hora que estiver fazendo, latindo, formas de agradar quando não estiver latindo e isso aí desenvolver. Também existem coisas, hoje, soluções no mercado. Por exemplo, existem coleiras de ultrassom, não é de choque. Existem também de choque, eu acredito que ainda deve ter no mercado, mas não é recomendado esse tipo de material.
Mas existem coleiras de ultrassom, que são coleiras que elas não emitem dor no cachorro, mas quando Elas vão vibrar. elas vão vibrar, elas vão emitir, né, uma vibração ali e vai gerar um incômodo no cachorro. Então, a hora que ele começar a latir, ela vai emitir esse incômodo e ele vai começar a correlacionar isso. Ó, toda vez que estou latindo, gera esse incômodo e vou parar de latir, tá? Isso é uma maneira que é indolor, tá? Mas mesmo assim, existem controvérsias, existem pessoas que são contra, a favor, né? A gente está aqui para falar o que existe, né? A forma de corrigir, mas não o que a gente é a favor ou contra e tudo mais. Então, existem no mercado essas coleiras que emitem um desconforto no cachorro quando está latindo e ele vai começar a acostumar a parar de latir porque ele correlaciona, ó, lati e vibrou, então eu vou ficar incomodado, vou começar a parar de latir, né? E é uma das formas que você vai ter para controlar. Perfeito. E tentar também não premiar latido, né? Às vezes a pessoa está lá e o cão está importunando, está latindo, ela acaba dando petisco, né? Sim. E aí ele entende que se ele latir, ele vai ser contemplado. Às vezes, só pelo fato de você ir lá chamar a atenção do seu cachorro que está latindo, na cabeça dele é um prêmio. Por exemplo, o meu cachorro tem um espaço que ele fica fechado e aí ele começa a latir. Você sai lá da sala e vai até esse cômodo para corrigir ele. Às vezes ele só queria a sua atenção. Ele conseguiu. Então é uma forma de aprender realmente. Não é minha especialidade, eu não sou adestrador, mas com certeza um adestrador vai te ensinar corretamente uma forma de inibir ele. E tem no mercado essa coleira também como opção. E vamos com mais participação dos nossos espectadores. Guilherme, acabei de pegar uma filhotinha. Quais são as vacinas que preciso dar na cachorrinha? Começar o protocolo vacinal, né? V8, V10, V12, não importa, tá? Isso aí, pessoal, é muito mais parte de marketing do que tem que fazer a vacina, uma polivalente importada, tá? Esse é o começo. Você vai fazer 3 a 4 doses, né? Começar com 45 dias, 35 a 45 dias, né? E vai fazer de 3 a 4 doses, dependendo do protocolo que o seu veterinário indicar. Posteriormente vai ter a vacina de raiva na última dose. Existem as opções no mercado, tem vacina de giardia e vacina de gripe também. Não são tão fundamentais quanto a polivalente da raiva. São doenças que vão levar o seu bichinho à morte se pegar, mas são importantes também, né? Fora isso, vermifugação, né? Pelo menos aí 3 vezes por ano, 2 vezes para vermifugar o seu pet. E também o remedinho para carrapato, né? Existem vários hoje no mercado, existem várias formas de aplicação. Tem Puron, que é o líquido que você joga ali nas costinhas, tem via oral, né? Procurar o que for melhor, que o seu veterinário indicar. E controle do ambiente, né? E fora isso, manejo, né? Que é passear, alimentar, cuidar, né? Manter os banhos, fazer as coisas do jeito que tem que fazer. Mas filhotinho mesmo é começar a protocolo vacinal, que é muito importante. Perfeito. E importantíssimo isso, né? Enquanto não acabar o protocolo, nada de passeio. Sem rua, e de preferência nem é sem rua, é sem portão, tá? Se o seu cãozinho tiver que ficar em um local onde ele tem acesso ao portão, basta um cachorro contaminado passar no portão da sua casa que ele pode pegar. Então, evitar qualquer tipo de contato. Às vezes as pessoas não levam a sério e falam assim, mas eu levei meu cachorro na rua ali, só fui na pracinha e voltei, não aconteceu nada. Pode não acontecer mesmo, mas pode acontecer. E um cachorrinho, um filhotinho que pegar uma sinomose, uma parvo, muita chance de você perder um filhotinho, simplesmente pelo fato de não ter se controlado aí 2, 3 meses para não sair de casa. Perfeito. É o perfil, né? Se a pessoa pensar as crianças de casa, né? Tá naquele perfil que está em casa, tá tranquilinho, volta às aulas, começa a semana da virose. Fica doente, só que assim, no caso de um filhotinho de cachorro, as doenças que pegam o filhote não é tão simples como da criança, não é uma gripinha, é realmente uma sinomose, uma parvo, que são doenças que muitas vezes o filhote não tem porte para resistir. Então você vai perder um cachorrinho por besteira, né? E é uma coisa que a gente sempre fala aqui também, antes de você pegar um filhotinho, certifique-se que você tenha condições de manter esse filhotinho, né? Tem custo financeiro, né? Custo de tempo, então existe custos, né? Banho,
remédio, vacina. E vacina é o básico. Então, eu sempre falo que, já bati nessa tecla várias vezes aqui. Se no seu orçamento não couber fazer vacinas importadas no seu pet, não tem um pet, tá? Perfeito. Mais uma participação. Vamos ao próximo espectador. Meu cão tem hábito de perseguir o próprio rabo. Por que isso acontece? Vários motivos. Um deles é por diversão, distração, brincadeira, né? Mas pode ser que também que tenha algum incômodo ali no rabo, né? Uma lesão ali em vértebra, um machucado, uma coisa que ele queira mordiscar. Mas normalmente, de modo geral, é mais por distração, brincadeira. Se agravar, se ele começar a se machucar, procurar um Aí veterinário. pode ser estresse, aí pode ser uma lesão, então sempre procurar. Se for uma coisa que for corriqueira, não for uma coisa que seja sempre, de vez em quando ele cata, corre, normal. Agora, se ele tiver toda hora ali, pode ser realmente que tem algum motivo de lesão, alguma coisa que é bom avaliar. Mais uma participação. Vamos ao próximo espectador aí. Meu cão fica puxando e dá o que fazer para segurar ele nos passeios. Como consigo controlar isso, Guilherme? Primeiro você pode tentar sozinho, né? Leva um petisco no caminho, corrige, né? Puxa a hora que ele tiver, a hora que ele começar a puxar, fala não e para, não prossiga a caminhada, não fica dividindo força. Ele parou, você agrada com petisco. Existem pessoas que começam não é uma coisa que é para o dia a dia, mas para corrigir, usam aquela enforcadeira, que é aquela coleira que, se o cachorro puxa muito, ela vai travar um pouco e vai fazer ele perder a força de puxar e retrair. Mas a melhor opção sempre é o adestrador. Então, com certeza, isso é uma coisa que o adestrador vai corrigir, né? Muitas vezes o cachorro tem o ímpeto de sair de casa mais agitado, ainda mais filhotão, cachorro de 1, 2 anos ali, que tem mais energia, vai querer puxar e às vezes você vai ver que na volta ele está mais tranquilo, já gastou um pouco de energia, né? Então, às vezes, na volta é a hora que você vai começar a agradar ele, incentivar para mostrar que é o jeito certo de andar. Então, assim, corrige na hora que estiver fazendo errado e agrada e incentiva a hora que estiver fazendo do jeito certo. Muito bom. Mais uma participação. Vamos ao próximo espectador. Por que meu cão é tão bravo com outros cães? Quando saímos para a caminhada, ele não pode ver outro cão que já avança. Os motivos são vários, né? A gente tem que entender que, primeira coisa, os cães têm personalidades diferentes. Então, assim, pode ser que seja dele, tá? Território, pode ser que ele seja realmente um cão mais agressivo, pode ser um dos motivos e, infelizmente, esse é o motivo mais complicado. Pode ser outros motivos, por exemplo, comportamento do fato de você, né, durante a infância dele ali, o tempo que ele é um filhote, você não ter tido contato com outros cachorros e aí gera um estresse para ele esse contato novo. Pode ser um pouco de território, então às vezes a castração é uma solução, já ajuda o cachorro a ficar mais suscetível a um contato com outro macho, né, com outro cachorro. Pode ser da personalidade dele. Então, sempre, um caso desse, onde o cachorro fica agressivo, é um risco. Primeira coisa, sempre for passear focinheira, né, tenta precaver um problema e buscar um adestrador. O adestrador vai corrigir esse problema também de agressão, comportamento. Obviamente tem casos e casos, né? Tem casos que são corrigidos, tem casos que são adaptados. Aí no caso que o cachorro não vai ter correção, o adestrador não conseguiu, o que você vai fazer? Você vai escolher horários mais tranquilos para passear com ele, você vai evitar contato próximo com outros cachorros. Estou passeando, tem um cachorro a 3 quarteirões de mim, eu vou virar de rua, né? Não vou continuar nessa rua. Evitar lugar muito lotado, evitar lugar muito cheio, evitar os horários que o pessoal costuma passear com muitos cachorros e tentar uma forma para se adequar ao comportamento dele. Perfeito. Mais uma participação. Vamos à próxima pergunta. Tenho o costume de dar pão e sorvete para o meu cachorro. Isso pode afetar ele? É exatamente o que a gente falou na primeira pergunta, né? É a humanização do cachorro. O cachorro, ele nunca vai abrir a geladeira e pegar um pote de sorvete. O cachorro, ele nunca vai, 2 horas da tarde, sentir vontade de tomar um açaí com um leitinho e Nutella. O cachorro nunca vai no supermercado real, no Nori, para pegar uma bolacha.
É a gente que faz isso. E aí a gente quer humanizar o cachorro e pegar o nosso comportamento e jogar para ele. O cachorro não quer sorvete, ele não pediu sorvete, ele não busca sorvete. Inclusive, se você colocar o sorvete e uma carne para ele, com certeza vai preferir a carne, ele é um cachorro carnívoro, né? Então, a gente que humanizou o cachorro e quer oferecer as coisas que nos agradam. Realmente, a gente tem vontade de sorvete, a gente, né, por conhecer o sabor, por saber, querer o carboidrato ali, querer o doce, a gente tem vontade, mas o cachorro não. Então, a gente começa a incentivar o cachorro a querer as coisas que a gente quer. Só que assim, a gente tem que entender que quando a gente toma um sorvete, quando a gente come pão todo dia, quando a gente come, as consequências são nossas, né? Quem vai ficar amanhã com uma diabetes, amanhã ter um sobrepeso,